Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 9 de junho, a Igreja celebra São José de Anchieta. O apóstolo do Brasil nasceu aos 19 de março de 1534 em Tenerife, Ilhas Canárias, filho de João de Anchieta e Mência Dias de Clávio. No batismo recebeu o nome de José porque veio à luz na festa de São José. Seus pais pertenciam a uma família distinta pela vivência religiosa e pela situação de vida. Por isso, depois dos estudos primários na terra natal, tiveram condições de enviar 2 filhos maiores, José e um irmão mais velho, para completar os estudos em Coimbra, Portugal. Lá José deu prova de rara inteligência e felicíssima memória. Aos 16 anos, pediu sua admissão na Companhia de Jesus, recém-fundada. Na vida religiosa, foi noviço exemplar, distinguindo-se pela humildade, obediência e extremada devoção a Nossa Senhora. Sua vinda ao Brasil foi quase casual. José, superando uma grave enfermidade, sentiu-se quase abatido, receando não poder continuar na companhia por sua precária saúde. O superior confortou-o e, a conselho dos médicos, lhe ofereceu a possibilidade de viajar para o Brasil, onde o clima o teria ajudado a sarar. Embarcou para o Brasil em 1553, com 19 anos de idade, na expedição missionária chefiada pelo padre Luís da Gran. Depois de 6 meses de viagem, chegou a São Vicente, pelo Natal daquele ano, e foi destinado ao Planalto de Piratininga. Esteve presente à primeira missa celebrada pelo padre Manuel da Nóbrega, na festa da conversão de São Paulo, 25 de janeiro de 1554, pondo, assim, a primeira pedra da fundação da cidade de São Paulo. Anchieta foi o primeiro professor no colégio aí fundado, ensinando latim e gramática. Aí teve também início sua preciosa obra de evangelização dos índios. Em 1563, em companhia do padre Manuel da Nóbrega, viajou para as praias do Iperoig, no litoral santista, para negociar a paz com a confederação dos tamoios que formavam a mais feroz das tribos indígenas da região. Enquanto Nóbrega voltava para ser intermediário dos brancos, Anchieta ficou nas mãos dos tamoios como refém. Certo dia, os índios lhe disseram: "Prepara-te, José, farta-te de sol, porque mais uns dias e havemos de te matar." José respondeu: "Não me havereis de matar, pois ainda não chegou a minha hora." Quando mais tarde uns religiosos lhe perguntaram como é que tinha tal certeza, respondeu: "Com a certeza da Mãe de Deus, que não queria que eu morresse, sem primeiro lhe escrever a vida que já tinha composto sobre a areia da praia." De fato, foi neste cativeiro que José escreveu o seu incomparável poema em honra a Nossa Senhora, escrito primeiro na areia e confiado à memória, foi escrito definitivamente quando livre. Em 1565, acompanhou o capitão Mor Estácio de Sá na armada que, no dia 1º de março, entrou na Baía de Guanabara para lançar os primeiros fundamentos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em seguida, foi receber a ordenação sacerdotal em São Salvador da Bahia, embora não tivesse podido seguir regularmente os cursos de filosofia e teologia. O incontido zelo do padre Anchieta, sobretudo na evangelização dos índios cuja língua ele conhecia com perfeição, seu trato bondoso e prudente, aliado a excepcionais dotes de inteligência, faziam dele um apóstolo admirado em todo o Brasil. Foi eleito superior das casas de São Vicente e de São Paulo, e mais tarde escolhido provincial, isto é, superior de todos os jesuítas do Brasil. José aceitou essa eleição com relutância, pois preferia ser súdito humilde a
comandar e, na primeira prática feita aos religiosos, pediu que o ajudassem com as próprias orações, e depois, em sinal de humildade, se ajoelhou para beijar os pés de todos os religiosos. Anchieta é contado entre os primeiros que aprenderam a língua tupi, e seus escritos nela, em português, espanhol e latim, junto com os grandes zelo apostólico, são os principais elementos de seu nome. Entre as obras que escreveu são dignos de nota cânticos piedosos, diálogos e poemas que fazem dele o iniciador da poesia e do teatro brasileiro. Também suas cartas para Portugal e Roma são de valor inestimável, contendo as primeiras noções sérias sobre a fauna, flora e ictiologia do Brasil, bem como elementos etnológicos e folclóricos. Anchieta passou seus últimos anos de vida no estado do Espírito Santo como superior, e foi exatamente nesse estado, na aldeia de Heritiba, hoje chamada Anchieta, que José veio a adoecer gravemente e a falecer no dia 9 de junho de 1597. Foi assistido por 5 de seus colegas após ter recebido, como pediu, o santo viático e sacramento dos enfermos. Seu corpo foi levado pelos índios numa viagem de 80 quilômetros para Vitória, onde foi sepultado. Pouco depois de sua morte, foram recolhidas com diligência as memórias deste grande apóstolo do Brasil e iniciado o processo de sua beatificação. Este, porém, foi retardado por causa da perseguição do Marquês de Pombal contra os jesuítas, durante o qual foram dispersos ou destruídos muitos documentos, prejudicando o bom êxito da causa. A glória de levar a bom termo o difícil processo de sua glorificação coube ao Papa João Paulo II, no dia 22 de junho de 1980. Considerado apóstolo do Brasil, no dia 3 de abril de 2014, foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado pelo Papa Francisco. São José de Anchieta, rogai por nós.